Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo da série Filósofos do Espiritismo. E hoje nós iremos falar um pouco sobre o pensador cubano Fernando Ortiz. E antes de começarmos o episódio, eu peço a vocês que já deixem o like nesse vídeo e se inscrevam nos canais do IFEP e do Espiritismo em Ação. Ativem o sininho para vocês receberem as notificações sempre que forem publicados novos conteúdos nesses dois canais. E vamos ao conteúdo do vídeo de hoje. Olá a todos e a todas. No nosso episódio de hoje vamos conversar sobre o Fernando Ortiz Fernández. É um grande pensador cubano com renome em todas as Américas e que teve formação no campo da antropologia, no campo da sociologia, no campo da antropologia cultural. Ele desenvolveu estudos relacionando a antropologia cultural com as perspectivas da criminologia, foi etnólogo também, enfim. Fernando Ortiz é um dos grandes pensadores que as Américas já tiveram ao longo de sua história. Professor da Universidade de Havana, enfim. Fernando Ortiz Fernández nasceu em Cuba em 16 de julho de 1881, mas logo aos 2 anos de idade, sua família muda-se para as Ilhas Baleares, na Espanha, onde ele cursou os primeiros estudos. No ano de 1895, já de volta ao seu país, ele ingressa no curso de Direito da Universidade de Havana. Foi um estudante bastante ativo e já demonstrava a sua predileção às causas que envolviam as desigualdades sociais. Ali, na universidade, Fernando Ortiz participou com outros jovens da fundação do periódico estudantil El Eco de la Cátedra. Em 1899, muda-se para a cidade de Barcelona, na Espanha, para dar continuidade a seus estudos jurídicos e se torna aluno de Cesare Lombroso. E um pequeno detalhe para comentar, com quem está nos assistindo, é que Fernando Ortiz não era espírita. E aí alguém pode se perguntar o que um pensador não espírita está fazendo na nossa série Filósofos do Espiritismo, E a resposta é bem simples. Desde muito jovem, Fernando Ortiz se interessou pelos temas relacionados à criminologia. Como antropólogo, ele entendia que haviam questões específicas a serem analisadas em relação à mente criminosa, à atuação criminosa, o que leva uma pessoa a ter uma inclinação para o crime, E ele não estava satisfeito em relação às teorias vigentes, que eram positivistas à época. Então, ele começou, podemos dizer que a sua grande influência foram 2 personagens muito conhecidos nossos do movimento espírita. O primeiro é o próprio Allan Kardec, porque o Fernando Ortiz se interessou em estudar sobre o espiritismo a partir do que ele chama de penalogia espírita ou criminologia espírita, ou como ele fala na sua obra, a filosofia penal dos espíritas, E foi no espiritismo que ele encontrou o meio termo
em relação às pesquisas que ele desenvolvia no campo da antropologia e no campo da criminologia, só que, como eu disse, não o satisfaziam, porque ele via que faltava algo. E na percepção dele foi o espiritismo que trouxe esse algo a mais em relação a essas temáticas, né? Então, para ele, o livro espírita por excelência que tratou dessa perspectiva da criminologia espírita foi O Céu e o Inferno de Allan Kardec. Tanto que na sua obra, que ele dedicou ao espiritismo, ele cita o Céu e o Inferno em várias passagens, dada a importância que ele dá ao Céu e o Inferno. O outro personagem que Fernando Ortiz foi extremamente conectado e teve a oportunidade de conversar diretamente com esse personagem é o nosso querido Cesare Lombroso. Para quem não lembra, Cesare Lombroso foi um psiquiatra, criminólogo também, italiano, que depois converteu-se ao espiritismo a partir de uma situação muito peculiar que aconteceu com ele em 1902, quando, convidado por um amigo, ele participou de uma sessão de materialização a partir da médium Eusápia Palladino, também bastante conhecida dentro do movimento espírita, e sua mãe apareceu para ele. Ele até então, completamente cético em relação aos fenômenos espirituais, então, com a aparição da mãe dele, ele passou a ter uma outra perspectiva, passou a estudar sobre o espiritismo, passou a escrever sobre o espiritismo, passou a escrever respostas para textos que ele já havia escrito condenando o espiritismo, mas agora ele estava voltando atrás no seu posicionamento. E como criminólogo, como pesquisador no campo da criminologia, ele influenciou o pensamento de Fernando Ortiz de forma direta. Tanto que na sua obra A Filosofia Penal dos Espíritas, o Fernando Ortiz dedica esta obra ao Cesare Lombroso. Eles conversaram pessoalmente em 1905, 4 anos antes do desencarne do Cesare Lombroso, e o Fernando Ortiz fez algo bem curioso, porque o Fernando Ortiz tinha uma ânsia de conversar com o Lombroso para explicar-lhe que a sua filosofia penal, que ele havia dedicado toda a sua vida para a pesquisa, ela se relacionava diretamente com a filosofia penal espírita. Até então, Lombroso não havia feito essa relação, não havia traçado esses paralelos com a obra espírita, embora ele já estivesse nessa época mais propenso a aceitar o espiritismo. Como eu disse, 3 anos antes, em 1902, ele teve contato espiritual com a mãe dele através das sessões da médium Eusápia Palladino. E é muito curioso, porque eles tiveram a oportunidade de conversar sobre isso, então foi algo bem interessante dentro da jornada do Fernando Ortiz enquanto pesquisador. Ortiz, mais tarde, vai concluir seu doutorado na cidade de Madrid. Depois de trabalhar no serviço consular cubano em algumas regiões da Espanha e Itália, ele regressou em 1906 ao seu país, sendo nomeado fiscal da audiência de Havana e passando a fazer parte do corpo de professores da Faculdade de Direito. Ele também inicia sua carreira como advogado e criminologista. Ele foi um dos primeiros a defender o uso da impressão digital no trabalho policial. Seu estudo sobre criminosos negros em Havana o levou a pesquisar a sua subcultura urbana e, por fim, suas crenças e práticas religiosas. Fernando Ortiz publicou várias obras nesse campo de pesquisa, relacionando os negros escravizados em Cuba, suas culturas, religiões e suas relações com a criminologia daquele país latino. O trabalho de Ortiz também foi influente no surgimento do movimento afro-cubano, uma tendência nas artes, particularmente na música, dança e literatura, que incorporou e celebrou o componente africano na cultura cubana.
Em 1910, ele participou como delegado de Cuba do primeiro Congresso Internacional de Ciências Administrativas, realizado em Bruxelas. Nesse ano, tornou-se diretor da revista Bimestre Cubana, o órgão oficial da Sociedade Econômica, mantendo-se no cargo até 1959. Em 1911, ele foi eleito presidente da seção de educação da Sociedade Econômica. Fernando Ortiz é um daqueles pensadores que a gente tem muita alegria de falar, dada a complexidade do seu pensamento e a capacidade que ele teve de desenvolver perspectivas diversas dentro da sua formação, né? Então eu falei aqui diversas formações dele: antropólogo, etnólogo, jurista, professor universitário, sociólogo, etc. E aí, a partir dessas formações diversas, ele escreveu mais de 100 obras, né? Então seria impossível relatar aqui todas as suas obras. Em 1914, ele participou do projeto Universidade Popular, e nas 2 décadas seguintes, marcadas pela tomada de consciência e organização dos movimentos universitários e operários, em franca contradição com as forças do poder, Ortiz participou ativamente da vida social, sendo diretor da Sociedade Econômica de Amigos do País, membro da Academia de História, integrante da Câmara de Representantes de Cuba e autor do projeto do Código Criminal Cubano. Fernando Ortiz participou e foi fundador de diversas entidades e instituições voltadas para a cultura, artes, folclore e integração social em Cuba. Sua contribuição para o desenvolvimento cultural e as relações de identidade do povo afro-cubano é sem precedentes. Em 1940, Ortiz publicou uma de suas obras mais representativas, O Contraponto Cubano do Tabaco e o Açúcar, no qual introduziu o conceito de transculturação e discursou sobre a formação da identidade cubana, a valorização e o resgate dos valores africanos presentes na cultura da ilha. E a obra que ele escreveu especificamente sobre o Espiritismo, que é esta obra que eu vou mostrar para vocês, A Filosofia Penal dos Espíritas. Essa obra foi escrita em 1951, traduzida para o português através do saudoso Carlos Embaçaí, e teve também o prefácio de Deolindo Amorim. Essa obra foi editada inicialmente no mesmo ano, 1951, tendo novas edições por outras editoras ou outros grupos, né? Então, um grupo que fez a republicação dessa obra, a divulgação na internet, foi o grupo do Pensamento Social Espírita, e a própria LAC, que foi a editora, uma das editoras que publicou o livro, a própria LAC lançou uma segunda edição, que é essa que eu tenho, de 1998. Então essa obra é possível de encontrar na internet, em PDF, é possível também adquiri-la fisicamente. Essa edição que eu tenho tem um excelente estado, então dá para encontrá-la tranquilamente, né? Nas décadas de 1940 e 1950, Ortiz participou de incontáveis congressos e seminários pelo mundo todo, além de fundar diversas instituições em Cuba, voltadas à etnologia afro-cubana, à arqueologia e à cultura. Mesmo não sendo espírita, o Fernando Ortiz era muito inquieto, e ele conhece o Espiritismo, passa a estudar sobre o Espiritismo numa perspectiva de quem faz uma pesquisa filosófica, o que é extremamente raro no campo da academia, seja a academia das ciências duras ou a academia filosófica. Fazer essa pesquisa de maneira isenta,
fazer essa pesquisa reconhecendo o valor da filosofia espírita, né? O Herculano fazia muito essa relação de reconhecer a filosofia espírita como uma filosofia presente na história da filosofia. E o Fernando Ortiz fez exatamente a mesma coisa, mesmo sem terem se conhecido, né, ao longo das suas vidas. Então, esse fato dele não ser espírita colaborou para que ele tivesse uma visão até mais isenta da filosofia presente no espiritismo e pudesse fazer as relações com a criminologia de maneira mais livre, né? O próprio Deolindo Amorim, por exemplo, no seu prefácio, vai dizer algo parecido. Ele diz o seguinte: esta obra é um dos grandes clássicos do pensamento social espírita. Nós já falamos aqui sobre o pensamento social espírita e os pensadores que o representam, né? Fernando Ortiz está também inserido dentro da construção do pensamento espírita. Trata-se de um livro essencial na estante de qualquer estudioso da filosofia espírita e da jurisprudência, exatamente por fazer as relações aí com o que ele chama de penologia espírita ou criminologia espírita. O autor, o escritor e antropólogo cubano Fernando Ortiz Fernandes deixa bem claro logo no início do livro que não é espírita. Fato esse que lhe dá uma isenção filosófica que pode ser conferida na leitura desse amplo estudo que faz acerca da filosofia penal espírita, confrontando-a com várias correntes filosóficas. Então, a dedicação que o Fernando Ortiz teve a traçar esses paralelos, ele teve essa dedicação até chegar na conclusão de que a filosofia penal presente no espiritismo ela é necessária, ela faz parte de uma necessidade de preenchimento das lacunas que a criminologia tradicional, né, as teorias da criminologia, não dão conta. E aí, por exemplo, ele vai dizer que a gente só conseguiria pensar em um sistema penal completamente justo em uma visão espiritual. Então você tem um pensador que não é espiritualista, que não é espírita, mas que reconhece que o sistema penal, os sistemas penais em geral, né, as suas teorias, não dão conta do que ele chama de justiça. Então essa justiça, no sentido amplo, na visão do Fernando Ortiz, precisaria ter um conteúdo espiritual, um conteúdo que vá além desta vida. Então não se trata de uma crendice da parte dele, se trata de uma dedução lógica, de uma dedução filosófica, né? Ele vai desenvolver também alguns estudos específicos, comparando com autores da criminologia em geral. O Cesare Lombroso, como eu falei, é o principal desses autores, mas há outros também que ele cita. Ele fala dentro da filosofia penal do espiritismo, né? Ele fala também na perspectiva do dano pessoal, do dano coletivo e das consequências relacionadas às nossas ações, tanto no âmbito da vida privada como no âmbito da vida pública. Isso é bem interessante de observar, porque o espiritismo ele já prevê essa divisão, embora ele não tenha nomeado conceitualmente, né? Mas é uma dedução que a gente consegue extrair da obra de Allan Kardec. E do momento que a gente tem a nomeação disso, a nomeação desse conceito, a gente passa a olhar para o contexto social em que a gente está inserido e ver as ações que impactam na vida coletiva. Então a filosofia penal espírita ela não trata apenas do âmbito individual, da sua expiação individual, do seu contexto de reforma íntima individual. Ele vai tratar um contexto mais amplo, em que você, enquanto indivíduo, está inserido em um contexto social e que, portanto, essas relações são estabelecidas, o individual e o coletivo. Então é uma perspectiva também bem interessante que ele traz para nós. Nessa obra, A Filosofia Penal dos Espíritas, Fernando Ortiz passa por todos os conceitos que são importantes para a gente pensar nesse tema da filosofia penal. Então, livre-arbítrio, responsabilidade,
destinação presente e futura, penas e gozos presentes e futuros, perfectibilidade do ser humano, por que algumas pessoas nascem já com uma tendência ao crime, a irem contra a lei, as leis vigentes, né? Então ele passeia por todos esses conceitos, sempre alinhando as teorias criminológicas vigentes à época, né, com a obra de Allan Kardec, principalmente a obra O Céu e o Inferno, mas ele também cita as outras obras de Kardec, como o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, enfim. Então é uma obra extremamente instigante que todos nós espíritas deveríamos conhecer, deveríamos ler, para termos essa percepção de como um autor que não é espírita consegue ser tão fiel à filosofia pensada a partir do espiritismo. Então ele é até mais fiel na sua análise do que outros pensadores espíritas que a gente já viu aí ao longo da história do espiritismo. Fernando Ortiz Fernandes desencarnou em 10 de abril de 1969, deixando um grande legado sobre cultura, antropologia e outras áreas da vivência cubana. Suas reflexões e seu retrato antropológico da ilha levaram-no a ser considerado o terceiro descobridor de Cuba. Aquele que mergulhou nas raízes do tempo e da história dos povos que formaram a nação cubana, e que na convergência de conhecimentos de diferentes áreas, antropologia, etnologia, economia, arte, conseguiu deixar reflexões que quebraram os paradigmas do pensamento cubano da época, enfatizando a convivência social como um dos fatores da evolução da cultura. É um autor que vale a pena conhecer, vale a pena ser lido, estudado, vale a pena que meditemos sobre a sua obra e também conhecer a própria história do Fernando Ortiz, que é um dos personagens mais instigantes que nós já tivemos aqui nas Américas. Então, é isso. Vamos ler, vamos conhecer o nosso Fernando Ortiz. Até a próxima. E esse foi o nosso filósofo do Espiritismo dessa semana, Fernando Ortiz. Deixem aqui abaixo nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. E se inscrevam nos canais do Espiritismo em Ação e do IFEP. Ativem o sininho para receberem a notificação sempre que conteúdos novos forem publicados por aqui. E também deixem o like nesse vídeo para ajudarem a fortalecer a divulgação de conteúdos espíritas de qualidade aqui no YouTube. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.